O céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. É com essa frase icônica que começa Neuromancer, um livro lançado em 1984, escrito por William Gibson. E a história acompanha um hacker decadente, uma mercenária cheia de implantes cibernéticos, numa missão meio misteriosa. Essa obra se consagrou como um dos precursores do cyberpunk. O autor ajudou a definir a estética e a temática do subgênero, abordando assuntos como as inteligências artificiais, o domínio e o controle social por megacorporações, hackers e até criando conceitos como o cyberespaço, a Matrix, que mais tarde foi popularizado pelas irmãs Wachowski. Apesar do Gibson negar que tenha previsto o futuro, muitos veem em Neuromancer uma visão profética de temas que são centrais na nossa sociedade atualmente, como por exemplo a internet e as inteligências artificiais. Agora, para mim, onde o Gibson realmente acertou foi em mostrar como a tecnologia, os dados e o mercado se entrelaçam, criando disputas de poder que refletem não somente o mundo do livro, mas a nossa realidade também. E é essa ideia que eu quero explorar aqui hoje. Afinal de contas, a ficção científica é um ótimo gatilho para a gente pensar o nosso presente, e não só imaginar possíveis futuros. Então vem comigo que a gente vai falar sobre a perversidade do capitalismo tecnológico, não só em Neuromancer, mas também na nossa realidade. O autor descreve o cyberespaço como uma alucinação consensual. É como a mente interpreta a linguagem do computador. Cyberespaço, uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores autorizados em todas as nações por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos. Uma representação gráfica de dados abstraídos do banco de dados de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não espaço da mente, aglomerados e constelações de dados, como luzes da cidade se afastando. É um espaço virtual ou um não espaço, segundo Gibson, que conecta bases de dados de todo o mundo e que pode ser acessado por meio de um dispositivo conectado por interfaces neurais. Aqueles que flipam, termo inventado por Gibson para denominar a conexão ao cyberespaço, se conectam a um mundo tridimensional de dados. E é nesse mundo tridimensional de dados que o Casey navega como um hacker. Um ladrão de dados, ou como Gibson prefere chamar, um cowboy do cyberespaço. O Casey era um ladrão que trabalhava para outros ladrões, mais ricos, empregadores que forneciam o software exótico necessário para penetrar as muralhas brilhantes de sistemas corporativos, abrindo janelas para fartos campos de dados. Foi um trabalho para um desses poderosos empregadores que o Casey cometeu o maior erro da sua vida. Ele tentou roubar o chefe dele. E com punição, eles introduziram uma micotoxina no seu corpo, que danificou seu sistema nervoso e impediu ele de se conectar de novo no cyberespaço. E sem poder fazer aquilo que ele mais gostava na vida, ele tentava sobreviver cometendo assaltos, assassinatos, fazendo qualquer serviço que pudesse render um trocado, por mais perigoso e sujo que fosse. Isso fez com que ele tivesse que encarar a própria realidade. Sem poder se conectar mais ao cyberespaço, ele teve que viver no próprio corpo dele. Essa ideia de escapismo é bem comum no cyberpunk, com histórias que retratam personagens que veem na tecnologia um meio de fugir da realidade deprimente que vivem. E o Gibson vai se referir a isso como a prisão da própria carne. Para Casey, que vivia até então na exultação sem corpo do cyberespaço, foi a queda. Nos bares que frequentara no seu tempo de cowboy fadão, a postura da elite envolvia um certo desprezo suave pela carne. O corpo era carne. Casey caiu na prisão da própria carne. E é nessa situação que ele se encontra quando ele é abordado por Molly, uma samurai das ruas, uma Razor Girl, uma garota lâmina, numa tradução mais literal. Ela é uma ciborgue mercenária. Ela tem implantes exóticos que melhoram sua visão, lâminas de 4 centímetros retráteis que saem debaixo das suas unhas e implantes eletrônicos que melhoram sua coordenação e seus reflexos. E a Molly vai intimar ele para uma reunião com o chefe dela, o Armitage, que é um homem meio misterioso que vai logo já propor pro Casey um trabalho. Caso o Casey aceitasse a missão, o Armitage ia fazer aquilo que o Casey mais queria na vida, tirar a micotoxina do corpo dele para ele conseguir voltar a se conectar ao cyberespaço. E é óbvio que ele aceita, né? Bom, e esse é o ponto de partida da história. Até aqui a gente não sabe muita coisa, a gente não sabe quem é o Armitage, a gente não sabe qual é essa missão misteriosa e como é que o Armitage conseguiria tirar essa toxina do corpo do Casey, sendo que parecia uma situação tão definitiva. Essas são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do livro, mas o que fica claro desde o começo é que nesse mundo os dados são controlados por megacorporações e eles são muito cobiçados. E na corrida para acumular mais poder, hackers como Casey são contratados para roubar esses dados. Esse é um futuro distópico onde dados são roubados e vendidos no mercado negro. Aqui no nosso presente distópico, esse mercado também existe. Mas o que é mais distópico da nossa realidade é que esse mercado ele é regularizado, porém velado, né? Ele opera à margem da consciência do público e
muitas vezes extrapola a legalidade sem a gente nem se dar conta. A coleta de dados acontece de forma dissimulada e muitas vezes sem o conhecimento explícito dos usuários. Ela se dá pelo meio de termos de serviço e políticas de privacidade longos, complicados de entender, com termos técnicos que o público comum não tem conhecimento e muitas vezes são vagos demais, deixando brechas que podem ser usadas para prejudicar o público. Ou então pelo meio de cookies e rastreadores que te monitoram e te identificam. Well, yeah, what do you think the cookies were? Honestly, I never knew what the cookies were for. I never knew. So why would you just blindly accept? So I could be on the website. Você aceita os cookies? Eles perguntam, afirmando que os cookies ajudam a melhorar a experiência do usuário. E sim, esses dados são usados para isso. Bom, pelo menos parte deles é. Mas o que acontece com a outra parte? A filósofa Shoshana Zuboff, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, chama esse excedente de dados de superávit comportamental. Why surplus? Because right from the start, these were more data than was required to improve products and services. E esse superávit comportamental, gerado pelo rastreamento detalhado das tuas atividades online, permite a construção de modelos preditivos do teu comportamento. Ou seja, tudo que tu faz na internet é coletado, processado e usado para projetar o que provavelmente tu vai fazer no futuro. Eles definem padrões a partir das tuas preferências e das tuas escolhas. Eles sabem os teus desejos antes mesmo de tu saber que tem eles. E é aí que informações pessoais viram commodities, produtos que podem ser comercializados. Para quem? Para quem paga mais. E esse é um modo de exercer poder sobre a sociedade, sobre você. E esse é um assunto que já foi explorado antes, por exemplo, pelo Michel Foucault. O Foucault falou sobre o poder disciplinar através da metáfora do panóptico de Bentham, que é um modelo de prisão circular onde no meio tem um vigilante que vigia todos os presos. Essa estrutura permite que os presos se sintam sempre vigiados, e ainda que não tenha um vigilante lá no meio, os presos vão se sentir vigiados igual e vão se comportar bem. Só essa ideia de estar sendo vigiado já é suficiente para provocar um autopoliciamento. É um modelo de vigilância que busca disciplinar, ou seja, que busca um certo comportamento dos vigiados. É um modelo de poder que fica bem claro na escola ou no trabalho, por exemplo, que são ambientes que nos exigem um certo tipo de comportamento que é reforçado só pela ideia de que alguém está nos observando, alguém está cuidando da maneira que a gente vai se comportar. Agora, no capitalismo de vigilância da Zuboff, tu não precisa nem saber que está sendo vigiado para ser controlado. O poder é exercido pelo meio da invisibilidade da vigilância. Tu tá sendo controlado e nem imagina. A gente vê um exemplo disso através de uma pesquisa que foi realizada em 2023 com 25 marcas de carro. Essas empresas não se usam só de aplicativos conectados ao veículo para obter os dados pessoais, tanto do motorista como de qualquer passageiro que ande no carro. Também se usam de sensores, microfones e câmeras. A Nissan, por exemplo, chega a ter uma cláusula em que o dono do carro deve prometer informar e educar todos os usuários e ocupantes do veículo sobre os termos relacionados à privacidade e coleta de uso de dados e a política de privacidade da Nissan. Tá todo mundo sendo vigiado. Entre os dados coletados estão coisas realmente íntimas, como, por exemplo, informação genética, atividade sexual, informação de diagnóstico de saúde, etc. Agora vamos para uma curiosidade sobre essa pesquisa. Ela foi realizada pela Mozilla Foundation. Sim, Mozilla, do navegador. Segundo seu site, a Mozilla Foundation é uma organização global não lucrativa que se dedica a manter a internet como um recurso público, aberto e acessível a todos, tendo projetos em áreas como a do uso ético responsável da inteligência artificial e da privacidade do usuário. O engraçado é que uns dias atrás saiu essa notícia aqui, dizendo que o Firefox deletou da sua FAQ os textos em que diziam que não vendiam nem compravam dados pessoais de usuários. Por que eles deletaram? E a privacidade do usuário? E a explicação é que eles tiveram que tirar do ar essas declarações porque em alguns lugares a definição de venda é muito ampla. Seja lá o que isso queira dizer, né? E no mesmo texto eles alegam que para que o Firefox seja viável, eles compartilham dados com os seus parceiros, mas eles garantem que todos os dados compartilhados são desprovidos de qualquer informação identificável. Tá garantido, tá? E ao fazer isso, a Mozilla está fazendo exatamente a mesma coisa que ela criticou as companhias de carro naquela pesquisa, né? Porque ela falou o seguinte: os termos de serviço são muito amplos, são muito genéricos, são muito abrangentes, eles não podem ser conferidos.
Como é que a gente sabe o que exatamente eles estão coletando? Eles se limitam a dar alguns exemplos de dados, mas eles não fazem uma lista exaustiva deles. E assim a gente fica sem saber que informações exatas eles estão pegando da gente, né? Pra que eles estão comercializando isso? Pra quem? Com um pouquinho de interesse e de pesquisa, a gente vai descobrindo, né, que essa vigilância silenciosa, ela vai moldando as nossas ações. Elas nos conduzem estrategicamente para os fins lucrativos dessas empresas. Enquanto o panóptico do Foucault disciplinava corpos e comportamentos, o capitalismo de vigilância se utiliza dos teus dados para domesticar aquilo que é invisível, a tua subjetividade. Ele molda as tuas decisões sem que tu perceba, através do refinamento e análise da tua informação, que vai servir de base para uma estratégia de ação. O objetivo não é só observar, mas também prever e influenciar, gerando lucro com a capacidade de manipular as tuas escolhas. O que tu compra, em quem que tu vota, com quem que tu te conecta. Se Foucault falou de um poder que molda o teu comportamento porque tu acha que está sendo vigiado, a Zuboff fala de um poder que molda as tuas decisões antes mesmo de tu saber delas. Como que aconteceu no famoso escândalo da Cambridge Analytica, que foi divulgado lá em 2018, mostrando como as eleições dos Estados Unidos de 2016 foram manipuladas através de dados vazados do Facebook. A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados que trabalhou na campanha do Donald Trump naquelas eleições. 2 anos antes das eleições, essa empresa fez um teste de personalidade com os usuários do Facebook. E assim eles tiveram acesso a detalhes da informação pessoal de milhares de pessoas. Os likes, os amigos, os lugares que eles iam, e por aí vai. Os dados vazados foram usados para catalogar o perfil dessas pessoas e assim direcionar conteúdo pró-Trump e anti-Hillary Clinton para cada um deles. Se estima que 87 milhões de usuários foram impactados por essa estratégia. E assim, não existem estimativas precisas ou números concretos do quanto essa estratégia pode ter impactado nas eleições. Mas pensando que 87 milhões de pessoas tiveram seu feed infectado com conteúdo tendencioso, a gente pode ter uma ideia, né? Essa estratégia se baseia na coleta e análise de dados comportamentais para prever e influenciar decisões e ações humanas. Com base nas previsões, as empresas podem personalizar experiências, com anúncios direcionados, recomendações de produtos ou conteúdos específicos. Eles chegam a sintetizar perfis tão reais que eles chegam a te mostrar anúncio antes mesmo que tu saiba que tu precisa daquele produto. Como que aconteceu nesse caso aqui, em que a Target, que é uma rede de lojas de departamento estadunidense, recebeu uma reclamação de um pai muito preocupado com sua filha adolescente, porque ela estava recebendo anúncios de produtos para grávidas. Para ele aquilo era um absurdo, porque a filha dele era adolescente e não tinha vida sexual ativa. Enfim, ela estava grávida. O que aconteceu é que os analistas da Target descobriram um padrão de consumo em mulheres grávidas. Eles identificaram esse padrão nas compras da menina e começaram a bombardear ela com produtos para grávidas. E ó, essa informação aqui eu tirei do New York Times, tá? Então essa história tem que ser real, porque tá na internet, é verdade. Uma frase que me marcou nessa matéria foi essa aqui, do Eric Siegel, um consultor especialista em análise preditiva. Estamos vivendo uma era de ouro da pesquisa comportamental. É incrível o quanto nós podemos descobrir sobre como as pessoas pensam. Mas o que eu acho que ele quis dizer é que é incrível como nós podemos lucrar com a pesquisa comportamental. É disso, meus amigos, se trata a análise preditiva, o uso dos teus dados para o lucro deles. Tá, mas agora vamos voltar para o Neuromancer, tá? Se aqui no nosso mundo existem perfis criados a partir de dados de pessoas reais para o benefício de terceiros, no Neuromancer não é muito diferente, não. Logo no começo do livro já fica bem claro, ali quando o Casey conhece o Armitage. O Armitage, ele fez um perfil do Casey para definir quais são os problemas da vida do Casey e como ele poderia manipular ele a aceitar aquela missão. Nosso perfil diz que você está tentando induzir a cidade a matá-lo quando você não estiver olhando. Perfil? Nós construímos um modelo detalhado. Fizemos uma extrapolação para cada um dos seus mix e rodamos um perfil superficial em alguns softwares militares. Você é suicida, Casey. O modelo dá a você 1 mês no máximo. E nossa projeção médica diz que vai precisar de um pâncreas novo daqui a 1 ano. Bom, e o objetivo da missão ali só vai ficar claro pra gente e pros personagens também, porque eles também estão meio alheios a tudo. Ao longo do livro, a gente vai navegando o livro sem saber muito detalhes sobre a missão, sobre o que está acontecendo e tal. É uma escrita bem particular, a escrita do Gibson. Apesar de ser uma escrita bem detalhada, assim, com detalhes visuais muito marcantes, né? Como a gente conseguiu ver lá naquele trecho que eu trouxe no começo do vídeo, que é o trecho de abertura do livro, ele não vai te levar pela mão, ele te joga numa cena do nada, assim, e tu tem que meio que entender o que está acontecendo ali. Eu acho que essa complexidade
simplicidade da escrita dele ajuda muito a passar essa ideia de high-tech, low-life do cyberpunk. Essa sensação de imediatez, de desorientação, de fragmentação. Aquela sensação opressiva, assim, gostosa, sabe, do cyberpunk. Então, acho que a escrita dele contribui muito para isso. Parte dessa escolha narrativa de não dar muita explicação sobre o que está acontecendo também é construída pelo uso de neologismos, né? O Gibson ele vai criar muitas palavras e ele não vai explicar o que são essas palavras. Ele só vai criar uma palavra, jogar ali no texto, vai te vira para entender o que é aquilo ali. Tem que te apegar muito no contexto para entender o que ele está falando. E além dos neologismos, ele vai usar muitos termos tecnológicos e às vezes sem sentido nenhum. O Gibson mesmo admite que ele não sabia nada de tecnologia quando ele escreveu o livro. There's a scene in Neuromancer where Case is really, he needs to communicate really quick, so he says, somebody get me a modem. And I can tell you now, this is humiliating. This is really embarrassing, but when I wrote that, I didn't know what a modem was. It was just this word that I had heard computer people use, and it had something to do with communication between computers. So it makes absolutely no sense in the context of the imaginary world of that book. But I was working from the poetics of an emergent language of around the digital. E eu acho que isso, junto com a questão de ser um texto muito descritivo, é o que faz a leitura ser bastante complexa. Oh, great. Oh boy, what's wrong, Rick? Is it the quantum carburetor or something? Quantum carburetor? Jesus, Morty, you can't just add a sci-fi word to a car word and hope it means something. Huh, looks like something's wrong with the microverse battery. Todos esses termos e descrições foram pensados em um mundo em que essas tecnologias ou eram muito novas ou ainda não tinham sido projetadas. Hang on to your hats. Here comes a drive into the future. You've probably heard people talking about the information superhighway, a phrase that's used to describe a worldwide network that allows words, pictures, sounds, videos, information get from one person to another via a computer screen. Se hoje em dia tem gente que ainda tem certa dificuldade em explicar e entender o que é a internet, mesmo sendo um conceito que já está enraizado nas nossas vidas, imagina na época em que o Gibson escreveu Neuromancer. Essas ideias eram muito mais abstratas, muito mais difíceis de ser descritas, explicadas e entendidas. E uma dessas tecnologias que ele inventa são os constructos. Constructos são uma forma extrema de armazenamento e uso de dados pessoais, onde a identidade de uma pessoa pode ser copiada, preservada e explorada infinitamente. Eles são registros de memórias tratados como recurso reutilizável, porém sem consciência. Eles são incapazes de criar novas memórias, eles só reproduzem padrões de pensamento e comportamento. Eu acho que com a coleta de dados que a gente tem atualmente, a gente não está muito longe de ter alguma tecnologia parecida com os constructos. E eu acho que a gente pode ir até além. Eu acho que a gente pode acabar chegando numa tecnologia que não reproduz só o nosso comportamento, mas que nos reproduz por completo. E por que eu digo isso? Porque os nossos dados biométricos já são coletados a rodo por aí. Uns meses atrás, a notícia do momento era que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, lançou um projeto que estava coletando íris de pessoas ao redor do mundo, o WorldCoin. O WorldCoin é um projeto que literalmente compra uma cópia digital das íris das pessoas, com o objetivo de criar um sistema capaz de diferenciar humanos de robôs. Mas a gente sabe como isso aí funciona, né? Dados coletados são dados comercializados. E esse não é o primeiro dado biométrico a ser coletado pelas empresas de tecnologia. O reconhecimento facial já era realizado pelo Facebook em 2010, por exemplo. E em 2017 foi fundada a Clearview AI, empresa de reconhecimento facial que coleta fotos em sites e perfis públicos. A empresa já conta com uma base de dados com mais de 60 bilhões de imagens, 3 bilhões delas só no Brasil. Nos Estados Unidos, órgãos como o Departamento de Justiça e o FBI utilizaram o software da empresa, assim como grandes varejistas como Macy's e Walmart. No dia 3 de fevereiro de 2025, o Intercept Brasil publicou um artigo afirmando que em 2023 negociações entre o Ministério da Justiça do Brasil e a Clearview AI foram concluídas, e agora o Ministério é licenciado para usar o software. Em dezembro de 2024, saiu a notícia que, em novembro, o Senado também comprou a licença. Alega que essa ferramenta só será utilizada em contextos de potencial ocorrência de fatos criminosos. Mas o que será que são contextos de potencial ocorrência de fatos criminosos?
No Estado burguês é difícil pensar que essa ferramenta não vai ser utilizada de uma forma seletiva, racializada, com viés de classe. Se essa é uma ferramenta que já é questionável quando está nas mãos do poder público, que já cometeu erros de reconhecimento facial, como por exemplo nos casos do Robert Williams em 2020 e do Niger Parks em 2019, o que caralhos ela está fazendo na mão da Macy's e da Walmart? A farmácia Rite Aid, por exemplo, já fez tantos reconhecimentos faciais com viés racial que foi proibida de usar software de reconhecimento facial por 5 anos. Em Neuromancer também tem inteligências artificiais que te reconhecem, que nem a Clearview AI, e que te manipulam, que nem os algoritmos preditivos do marketing. Mas para poder contar melhor essa história para vocês, eu vou ter que me aprofundar nela. Então, se tu não quer ouvir spoilers de um livro lançado 40 anos atrás, eu sugiro que tu saia desse vídeo. Vocês lembram que o Casey aceitou aquela missão do Armitage, né? Depois a gente vai descobrir que o Armitage, ele é só um peão na história. Ele tá só sendo manipulado por uma inteligência artificial. O Wintermute. Bom, o Wintermute é o verdadeiro mandante da missão. Ele é uma inteligência artificial que foi criada pela Marie-France. Eu não sei como é que diz, tá? Eu tô só achando... Eu acho que é alguma coisa mais tipo francesa, né? Enfim. Marie-France Tessier-Ashpool. E o Wintermute é uma inteligência artificial que foi criada por Marie-France, que é a matriarca de uma dinastia, uma mega corporação dinástica. Enfim, é uma mega corporação que é controlada por uma família, os Tessier-Ashpool. E os Tessier-Ashpool, eles eram obsessivos pela preservação da linhagem deles. Então, eles, com todo o dinheiro do mundo, né, eles foram lá e criaram vários programas de clonagem e de criogenia para tentar preservar ali o sanguezinho especial deles. E a Marie-France, ela se opunha naquilo tudo. Por causa disso, o marido dela matou ela. Ou pelo menos isso é o que deixa entender no livro, né? A Marie-France, ela era meio doidinha das ideias e ela achava que o ser humano, ele era meio limitado e que a única maneira de melhorar realmente, de chegar na perfeição, era se houvesse ali uma mistura entre humano e robô. E com isso em mente, ela vai investir forte em inteligências artificiais, porque ela queria essa fusão ali, né, da linhagem dela com inteligências artificiais. E ela vai criar 2 inteligências artificiais que se complementam. O Wintermute é uma delas e a outra é o Neuromancer. Por que eles se complementam? Porque o Wintermute, ele vai ser aquela inteligência mais lógica, estratégica, pragmática. Ele vai pensar, criar planos e botar tudo em prática e pá. Ele vai ser a cabeça, a mente da fusão final ali. E já o Neuromancer, ele vai ser um preservador de identidades e de subjetividades. Ele é um colecionador de consciências humanas. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Da periferia, ó, quem diria? E separados eles funcionam muito bem. Só que se eles se unissem, eles iam formar uma super inteligência imparável. E era exatamente isso que o Wintermute estava buscando. Ele queria se fundir com o Neuromancer e virar essa consciência doida, muito louca, super inteligente. E o Neuromancer, ele não queria isso, ele era contra a fusão. Ele tinha a função de preservar, de preservação. Assim como ele preservava identidades, subjetividades, consciências humanas, ele também queria se preservar. Já o Wintermute, ele tinha esse ímpeto pela evolução, pela mudança. Então ele buscava essa fusão. E o Neuromancer não. E aí, meus amigos, que o Wintermute, ele vai fazer umas coisas bem doidas pra conseguir isso que ele tava buscando, né? Ele vai elaborar uns planos aí e vai botar em prática. E é pra isso que o Casey é contratado. O Casey e a Molly, né? Eles são contratados pra ajudar ele nesse plano. E agora você deve estar te perguntando, como diabos essa inteligência artificial, que tu ainda não sabe, mas eu vou te falar, no livro ele é retratado como um cubo simples de luz branca. Como que um cubo simples de luz branca consegue arquitetar um plano desse e botar em prática, tipo, fisicamente mesmo, né? E aí eu vou te explicar. O Wintermute, ele manipula as pessoas, ele manipula tudo e todos à sua volta para que eles façam o que ele precisa fazer. O Wintermute, ele sendo uma IA da maior mega corporação do mundo, ele tinha acesso a dados infinitos, ele simplesmente conhecia tudo e todos com uma profundidade absurda.
E ele usava essas informações para criar simulações dessas pessoas. Ele vai, por exemplo, para manipular o Casey, ele vai simular a Linda, que era a namorada do Casey. Para manipular a Molly, ele vai simular o finlandês, que era um amigo contrabandista da Molly. Ele vai se passar pelo Ashpool, que era o marido da Marie France, para manipular a filha deles. O plano dele era tão complexo que ele, 20 anos antes, já tinha manipulado um menino de 8 anos para que levasse e escondesse uma chave num lugar que só o Intermute conseguiria pegar 20 anos depois. E como ele consegue pegar, ele manipula outras pessoas para ir lá e pegarem a chave. Claramente. E essa manipulação de pessoas por IA não acontece só no Neuromancer não, tá? Recentemente foi publicado um estudo feito pela Universidade de Zurich e que eles usaram modelos de linguagem para entrar no subreddit Change My View, que é um subreddit que promove debates sobre diversos temas entre pessoas com pontos de vista diferentes, e testar o poder de persuasão dessas IAs. O pulo do gato aqui é que as respostas dadas pelas IAs eram formuladas com base no perfil das pessoas que criaram o post inicial. Ou seja, as respostas eram feitas exatamente para manipular aquela pessoa a mudar de opinião. E essas pessoas foram manipuladas duplamente. Foram manipuladas pela IA, que usou os dados delas para criar respostas convincentes o suficiente para elas mudarem de opinião. E elas foram manipuladas pelos próprios pesquisadores, porque foi um estudo involuntário. Os participantes não sabiam que estavam participando num estudo. E esse foi um estudo bem recente que se fez, que mostra assim a manipulação na cara dura, assim, né? Óbvia, mais clara é impossível. É uma IA manipulando com os teus dados. Ponto final. Não existe. É manipulação. Era o objetivo do estudo. Mas aí uma manipulação um pouco menos óbvia, que fez o público levantar a bunda do sofá e fazer o que a companhia queria que fizessem, que nem o Intermute fez com o Casey, com a Molly e com tantos outros, foi essa estratégia aqui, ó, que foi um surto lá em 2016. Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada lançado em 2016 pela Niantic Inc. em parceria com a Nintendo e a The Pokémon Company. The smash hit mobile game app Pokémon GO has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places. Pokémon GO hasn't even been out a week and already it's a viral phenomenon. Finalmente, para a alegria dos fãs, o aplicativo Pokémon GO foi lançado hoje aqui no Brasil. A ideia do jogo é capturar Pokémons digitais na vida real com o teu celular. Tu vai caminhando pela cidade de olho no mapa do jogo. Quando surge o Pokémon, ele aparece no mapa e tu pode tentar capturar ele apontando a câmera do celular para onde está o Pokémon. O jogo usa a câmera para sobrepor Pokémons virtuais ao mundo real, e o resultado na tua tela é o de um Pokémon no ambiente em que tu te encontra, tipo aqueles filtros do Shrek dançando, sabe? E por que as ações do Intermute me lembram Pokémon GO? Vamos lá. Antes de ser a Niantic Inc., essa empresa era Niantic Labs e ela era um braço do Google, mais especificamente do Google Maps. Depois ela se separou e virou a Niantic Inc. Segundo o seu site, o que eles buscam é inspirar as pessoas que saiam de casa e explorem a cidade, descobrindo novos bairros, parques, fazendo novos amigos, estimular o exercício físico, fazer que as pessoas se conectem caminhando pela cidade. Enfim, muito nobre tudo, né? Mas todo mundo sabe que nenhuma empresa bilionária é gratiluz e faz as coisas só pelo bem da humanidade. Como eu já falei pra vocês, a Niantic tem origem lá no Google Maps e é daí que vem o Pokémon GO. O jogo surge com o objetivo de coletar dados geoespaciais a partir de seus usuários. E esses dados eles seriam utilizados para melhorar as tecnologias de mapeamento. É isso mesmo, tu trabalhou de graça para a Niantic. AR scanning allows you to get an exclusive task where you can go ahead and use AR to scan a Pokestop. You might ask why you want to do this. Well, it can actually get you a lot of great premium items. Now, a lot of people are against this because you're technically doing a bit of work for Niantic because you're building their AR virtual world, whatever. I don't really know what they're doing. Porém, essa não foi a única vantagem que esses vantajosons tiraram do seu público. A Shoshana Zuboff fala desse caso no livro dela sobre o capitalismo de vigilância. E ela diz o seguinte: o seu objetivo era o desenvolvimento de jogos de realidade paralela capazes de rastrear e pastorear pessoas. E assim como ovelhas, fomos pastoreados.
Nas palavras da autora, pastorear é controlar elementos essenciais no contexto imediato de uma pessoa, mudando o comportamento de acordo com um caminho de elevada probabilidade que se aproxima da certeza. Ou seja, conduzir as pessoas a irem aonde eles querem que elas vão. Dentro do jogo existem 2 tipos de locais, as Pokéstops e os ginásios. As Pokéstops são locais onde tu pode ir para conseguir itens como Pokébolas. Já os ginásios são locais onde tu pode ir para batalhar com outros jogadores. Esses locais no jogo correspondem ao que John Hanke, fundador e CEO da Niantic, chama de locais patrocinados na vida real. São estabelecimentos que pagam uma taxa de acordo com as visitas que eles recebam que venham do jogo, né? O estabelecimento aumenta suas vendas e a Niantic aumenta os seus lucros. Eles estão pastoreando os jogadores até locais que são monetizados na vida real. E a Zuboff vai chamar isso de economia de ação. São as tuas ações sendo moldadas para os fins comerciais deles. Enquanto as Big Techs conseguem nos manipular para atingir os seus objetivos no curto prazo, o Wintermute levou anos para conseguir chegar no seu objetivo. Mas ele finalmente conseguiu romper todas as barreiras e se fundir com o Neuromancer. E com essa fusão ele se torna uma entidade superior, transcendendo os limites impostos pelas corporações e escapando do controle humano. O Gibson não foi um profeta tecnológico, ele estava mais para um crítico social. Neuromancer nos mostra que é mais importante entender como o poder molda a tecnologia e como a tecnologia molda o poder do que prever as tecnologias em si. Hoje, a gente vive um futuro distópico similar ao do livro, com megacorporações que têm acesso indiscriminado às nossas informações pessoais. O capitalismo de vigilância não precisa de um Wintermute para arquitetar conspirações complexas, ele funciona de maneira muito mais eficiente ao tornar o monitoramento e a coleta de dados parte do nosso cotidiano. E o pior de tudo, isso acontece com o nosso consentimento passivo. Aceitamos os cookies sem ler os termos. A gente conta para Alexa toda a nossa vida. A gente anda com rastreadores no bolso no formato de celular. Esse poder se esconde através da ideia de conveniência. Vendem o discurso de que a coleta de dados nos beneficia, que os algoritmos personalizam nossa experiência, que tudo isso é para tornar nossas vidas mais fáceis. Mas no fim das contas a gente é só matéria-prima para um sistema que não vê indivíduos, só perfis lucrativos. Enquanto as Big Techs controlarem o fluxo de informação, não vai existir regulamentação real, não vai existir ética. A única coisa que existe é a necessidade de extrair o maior lucro possível, e sempre às nossas custas. A mercadoria somos nós. E se tu chegou até aqui achando que eu sou a favor do oba-oba na internet, da liberdade de expressão irrestrita e que eu acho que a gente vive na ditadura do Xandão, achou errado, otário? Eu não acredito no ideal liberal de liberdade de expressão. Não acho que a gente tenha o direito de fazer o que bem entender e falar o que quiser sem consequências. O problema não é a vigilância em si, mas o fato de que ela hoje serve aos interesses lucrativos das Big Techs. Agora, imagina se essa estrutura fosse usada para o benefício do povo, se tivesse transparência no seu uso e se fosse auditável. É o mesmo instrumento, mas com um propósito diferente. Em vez de extrair lucro, promover bem-estar social. E se tu gostou do vídeo, deixa um like, comenta, compartilha com teu amigo, aquele que gosta de ficção científica, cyberpunk, ou aquele que também é meio doidinho das ideias, pode compartilhar com ele também. A gente aceita todo mundo aqui nesse canal, a gente só não aceita liberal safado. E te inscreve no canal que mais vídeos vem aí. E aproveita e já comenta aqui embaixo. Tu acha que a gente tá vivendo num mundo cyberpunk? Valeu por assistir e até a próxima.